O programa a seguir é uma produção independente cuja responsabilidade é de seus idealizadores. Rede Pet TV, apoio cultural, Biomix Pet e Clínica Pegasus. Boa tarde, pessoal. Começa agora o Rede Pet TV. Estamos aqui no Parque Flamboyant para mostrar a vocês tudo o que gostariam de saber sobre o mundo pet. E no programa de hoje falaremos sobre posse responsável. Você sabe o que é posse responsável? É o relacionamento único que temos com os nossos animais. Posse responsável é não maltratar os nossos animais, é respeitar os seus instintos, alimentá-los corretamente, dar abrigo, vaciná-los, cuidar de sua higiene. Ou seja, são os deveres que nós temos que ter em relação a eles para cuidar do seu bem-estar, muito mais do que os nossos direitos. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje no nosso programa. E a nossa primeira matéria será com a Cíntia Lavigne, do Centro de Zoonoses do Senador Canedo. Vocês gostam de peixes? Já pensaram em ter um aquário em casa? Nós fizemos para vocês uma matéria especial. E fizemos ainda uma reportagem com um microbiologista sobre controle de qualidade dos produtos pets. Teremos ainda uma entrevista com um dentista e uma veterinária falando sobre o mau hálito nos seres humanos e nos animais. Conheceremos também uma pessoa tão apaixonada por cães e gatos que ela é capaz de parar o que está fazendo para socorrê-los no meio da rua. E teremos ainda o nosso quiz, o Você Sabia e o clipe de fotos com seu animal de estimação. Não percam! Tudo isso e muito mais aqui no Rede Pet TV. Você sabe o que realmente é um centro de zoonoses? O que ele faz? A Carol foi até Senador Canedo conversar com a doutora Cíntia Lavigne e nos explicará a diferença entre centro de zoonoses, canil municipal e o conceito de posse responsável. Hoje, novamente, vamos quebrar mais alguns mitos que tem por aí, falando sobre a posse responsável de nossos animais. Estamos aqui com a doutora Cíntia. Tudo bem, doutora Cíntia? Médica veterinária, responsável pelo Centro de Zoonoses Senador Canedo, e ela vai explicar para nós quais são os mitos que existem. Doutora Cíntia, primeiro, o que é o Centro de Zoonoses? O Centro de Zoonoses é um estabelecimento que é direcionado para evitar a disseminação de doenças de animais para seres humanos. Então é para fazer um controle, por exemplo, de vetores, controle de hospedeiros, controle de situações em determinadas regiões onde alguma doença pode estar se disseminando de animais para seres humanos. Isso é uma zoonose e isso é o controle de zoonose. E o que é o canil municipal? O canil municipal hoje, pelas diretrizes, do Ministério da Saúde, ele é um local que é direcionado dentro de uma ação social, de parcerias de ações culturais e sociais junto com a saúde, para fazer um trabalho de controle de natalidade, de posse responsável e de adoção também de animais que são resgatados. Então, a diferença básica que nós podemos observar entre o Centro de Zoonoses e o canil municipal, que o canil municipal vai trabalhar com a posse responsável e com a adoção dos animais. Isso. E o Centro de Zoonoses com a questão de problemas de patologia, de doença. De doença, transmissão de doenças mesmo. Tanto que hoje as leis com que a gente trabalha, as quais a gente está ligado diretamente, é o quê? Nós não podemos recolher hoje animais das ruas, a não ser que esses animais tenham alguma patologia. Quais são essas patologias? Então, poderia ser o quê? Uma doença como a raiva, uma suspeita de raiva, ou uma suspeita de leishmaniose. Mas essa suspeita não é dada por um leigo, essa suspeita tem que ser levantada por um médico veterinário através de um laudo. Certo. Então, através desse laudo, nós podemos estar recolhendo esse animal, e fazendo a eutanásia no centro de zoonose mediante a confirmação da doença. Então, quebrou aquele mito de que o Centro de Zoonoses é quem faz captura de animais na rua e o pessoal até pergunta para mim se vira sabão até hoje. Nunca virou, não.
Na verdade, é porque os animais sumiam de circulação, né? Então tinha esse mito. Mas o que acontece? As pessoas têm aquela coisa antiga na cabeça que centro de zoonose é local de descarte. Eu não quero mais o animal, eu não vou gastar dinheiro com esse animal, então eu quero que venha buscar e não importa para eles o que vai acontecer com esse animal, porque ele já tirou da cabeça dele que ele quer ter o animal. Entendi. Então, o centro de zoonose não é local de descarte. Primeiro fato. Segundo, a estrutura hoje que se tem, quando você fala em fazer uma eutanásia, em alguns casos pode ser feita eutanásia em caso de doenças terminais, né, onde o cão está, por exemplo, com uma sinomose em fase terminal, em que realmente não há mais nenhum tipo de recurso, e aí nós fazemos o recolhimento desse animal mediante a apresentação do laudo veterinário para fazer a eutanásia. Perfeito. Agora, então, mas você falou o principal, que é o que a gente quer trabalhar. Posse responsável. Qual que são as diretrizes que os médicos veterinários têm em relação ao conceito de posse responsável? A posse responsável é muito recente o conceito dela, né? Acho que começou, inclusive, dentro da própria classe veterinária e no segmento dos criadores, né, profissionais. Veja bem, criador e cachorreiro. Existem essas diferenças. Criador é uma pessoa que se responsabiliza por desenvolver melhor a raça, por fazer uma seleção genética, né? Criar bem, evitar doenças hereditárias, né? Seguir todos os protocolos veterinários de vacinação, vermifugação, boa alimentação, né? E nesse sentido está melhorando os filhotes, melhorando as próximas gerações. Cachorreiro é aquela pessoa que simplesmente reproduz cachorro, que gasta o mínimo possível, quer entregar o mais rápido possível para ficar livre da responsabilidade. Ou seja, não se responsabiliza nem pela genética, nem pelo resultado. Então, isso gera animais agressivos, gera animais com fragilidades metabólicas e ósseas, né? Ou seja, doenças que não têm cura, defeitos genéticos. Então, a gente começou a surgir esse trabalho de posse responsável dentro da classe veterinária e dos criadores buscando essa melhoria. A posse responsável é você ser responsável pelo animal. E o que significa, em miúdos, o que seria essa responsabilidade? Significa o seguinte, você tem responsabilidade em relação aos cuidados desse animal, porque existem leis hoje que determinam o mínimo que o animal tem que ter para viver com para ter bem-estar, né? Ter uma vida tranquila, que é o quê? É água, alimento e abrigo. Isso é o mínimo que o animal tem que ter. Depois disso, vem os cuidados com os veterinários. Os animais têm que ter cuidados veterinários porque eles podem desenvolver doenças que passam para o ser humano. Certo. Então, isso é responsabilidade do proprietário do animal, não é responsabilidade do governo. Certo? E se você assumiu a posse do animal, você quer ter aquele animal, você tem que assumir a responsabilidade por ele e pelos atos dele. Então, olha a dica, você não espera a campanha nacional de vacinação, você pode estar cuidando do preventivo do seu animal com o veterinário, Isso, né? pode estar fazendo todo o protocolo de vacinação com o veterinário. Você não precisa, e não é só questão de vacinação. Por exemplo, o seu animal, você vai ser responsável por ele se você não toma, se você deixar ele solto na rua e ele morder uma pessoa. A responsabilidade é sua, não é do animal. Perfeito. Certo? Então, se o seu animal mata um cachorro do vizinho, a responsabilidade é sua. Porque o animal, ele é irracional. E se ele fugiu da sua casa, ele fugiu porque voluntariamente ou involuntariamente você permitiu a fuga. Né? Então, a responsabilidade é sua. Isso é previsto em lei, inclusive. Ótimo. Certo? Então, fica esclarecido aqui já quais são os prerrogativos iniciais da posse responsável. E que nós venhamos a lembrar que os animais têm um tempo de idade. Sim. Tem alguns animais pequenos que duram 2, 3 anos, como hamsters, mas a gente pode ter também os nossos cães que duram até 20 anos. Isso. Algumas raças, né? Então a gente não pode se basear em curto prazo. Não é presente de aniversário. Não. É muito bem-vindo como presente, mas... Desde que tenha uma preparação, né, prévia e uma conscientização que você vai ter a companhia daquele animal ali, às vezes por 10, 15 anos. Claro. Então, ficamos aqui e só temos a agradecer a doutora Cíntia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. E com certeza teremos ela novamente em outras matérias. Você já imaginou ter um peixe como animal de estimação? A Carol vai nos mostrar como ter um aquário e os cuidados necessários para mantê-lo limpo e bonito. E como o nosso forte é mostrar novidades, o nosso programa está aqui na Araguaia Aquários, com o João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem. Ele vai nos falar como é ter um pet como estimação, sendo um peixe. Será que dá muito trabalho?
João Paulo, é comum o pessoal ter? É comum. Hoje em dia já está ficando mais difundido esse hobby aqui no estado de Goiás, mas há 10, 15 anos atrás era mais restrito. Agora, hoje em dia, ainda tem muito pouco, mas já está aumentando já a quantidade de lojas, de pessoas interessadas no ramo, no hobby, e a gente está difundindo isso muito. Eu aqui, por exemplo, aqui na loja, toda pessoa que vem aqui, a gente dá uma explicação bem básica para quem está iniciando, para aprender de como não deixar o peixe morrer, porque tem muita gente que tem aquele negócio na cabeça que peixe ele está dentro da água, ele está bem, mas na verdade não é isso, assim. Não é assim. Por quê? O peixe ele requer para ele poder ter a vida dele no aquário, para ele poder, você tem que dar todos as condições que ele necessita, tipo reproduzir o que ele tem praticamente na vida natural. Na água existe a vida invisível, que é a vida que a gente não vê com os olhos, a olho nu, que são as bactérias, os micro-organismos, que são muito importantes na vida do peixe. Para ter um peixe no aquário, também se busca a qualidade de vida para aquele peixe ali, não só manter ele no recipiente com água, né? Com certeza. Um aquário é uma coisa muito fácil de cuidar, desde que você tenha as instruções corretas. O básico que você tem que ter para começar um aquário é o vidro, a pedrinha no fundo e um filtro. Certo. Mas eu sempre indico a pessoa a montar um aquário com um filtro de primeira linha, de excelente qualidade. Por quê? Porque é o mais importante do aquário, porque é ele que vai formar aquela biologia que eu estava te falando. A oxigenação que necessita. Isso, ele vai circular a água, ele vai ter as bactérias ali, tudo alojado nele, nas mídias de filtragem que tem dentro dele, que é a cerâmica, o carvão ativado, a lã. Se você fizer a manutençãozinha básica, que é o segredo do aquário, que são as TPAs, né, que são as trocas parciais de água, a cada 15, 20 dias, você vai ter um controle muito grande de umas coisas que é o pior no aquário, que é a acumulação de matéria orgânica de decomposição, que causa amônia. Entendi. Olha, e para crianças é indicado ter um aquário em casa? Muito, muito, muito. Aquário para criança, ele além de ser um entretenimento muito grande para criança, ele faz bem para a criança, ela aprende a ter uma responsabilidade todo dia de manhã levantar, dar comida para o peixinho, à tarde chegou da escola, vai lá e dá comida para o peixinho de novo, além de ser uma terapia, né, natural, que faz super bem. Eu lembro, quando era pequena, tinha um adesivo escrito aquarismo faz bem à mente, então isso é uma verdade. É pura verdade. Como é que faz? A pessoa tem um aquário e vai passar um mês fora. Existem rações de viagem. Tem umas que duram 3 dias a 5 dias, outras duram 15 dias. Existem alimentadores automáticos. Hoje em dia é muito fácil ter um aquário em casa. E agora a maioria do pessoal tem um peixe beta, né? Beta. Que é o peixe de briga. Esse é um animal que a pessoa pode iniciar tendo ele? Beta é um peixe que não necessita oxigenação direto na água, porque ele é um anabantídeo, ele tem um sistema de respiração que chama labirinto, ele capta o oxigênio em cima, o oxigênio atmosférico. Então, ele é um peixe muito fácil de você cuidar, trocando a água dele uma vez por semana, dando alimentação para ele 2 vezes ao dia e tendo o controle de não colocar água com cloro, porque o cloro vai queimar a mucosa que ele tem no corpo dele. Não usar de maneira alguma água mineral, que é um erro que todo mundo comete. E nunca aquário, de maneira alguma aquário, você pode usar produto químico para lavar seu aquário. Nem sabão neutro, nem sabão de coco, nada. Porque isso é super, tipo assim, mal pro peixe. Ele vai machucar o peixe, muito ácido. Porque todo produto químico ele contém. Sabão, por exemplo, ele contém soda, né? Que queima o peixe, vai matar ele, então não pode. Ainda uma maneira de se ter um animal de um valor inferior, né? Não é um custo muito alto, né? Você ter um aquário. Não é. Um aquário hoje em dia, para quem mora em apartamento, é o mais indicado. Você não tem que levar para tomar banho toda semana. Tá certo. Ele tá dentro de casa, além de ser bonito e bem legal, né? É um hobby que todo mundo chega na sua casa, vê, acha lindo. É uma coisa que está afirmando cada vez mais agora na cultura de Goiás. Vai sim. João, muito obrigada, João Paulo, a vocês. por todo atendimento e que vocês possam então ampliar o número de animais em casa, quem sabe ter um peixe. Você sabia que o proprietário é responsável pelos danos materiais ou pessoais que seu animal causa a outra pessoa, podendo ele ser o cão, gato, cavalo, vaca,
cobra e aves, respondendo judicialmente na vara civil ou na vara criminal, dependendo do tipo de dano causado. Quer ganhar uma cesta com os produtos pet? Quer que seu animal apareça aqui na TV? Então mande as fotos deles na nossa página no Facebook. As mais curtidas vão concorrer ao prêmio no final do mês. Bom, após conhecer tantos produtos da Biomix Pet que a gente tem utilizado com nossos animais, o programa Rede Pet teve o cuidado de vir conhecer a indústria, até mesmo porque a nossa indicação tem que lhe valer. Frederico, tudo bem? Tudo bom? O Frederico, ele é o representante da Biomix na questão de laboratório. Qual a sua função? Eu sou o responsável pelo laboratório, sou microbiologista e responsável também pelo desenvolvimento de produtos da linha Biomix. Então toda a questão de qualidade passa por você. É, a culpa é minha. E essa qualidade, ela já conseguiu algum registro nacional? Sim, nós temos registro hoje no Ministério da Agricultura, a linha PET, na Anvisa nós já temos 6 produtos e também temos produtos registrados no IBAMA. Perfeito. E você pode explicar como é que funciona esse controle de qualidade da Biomix? Basicamente funciona entre a gente verificar se são as bactérias que a gente precisa no produto e se não tem nenhum contaminante. Isso em todas as etapas de produção. Certo. E esse controle de qualidade, o que ele propicia de benefício para a pessoa que está utilizando? Primeiro, garantir que o produto vai funcionar. E a gente faz isso a partir de uma contagem de bactérias que a gente precisa ter no produto. E segundo, garantir que o produto não vai agredir nenhum ambiente, nenhum animal, que é saber se ele está livre de contaminantes. E em relação ao meio ambiente, porque a gente acaba lavando o ambiente, escoa, né? Na casa, lavou a casa, está utilizando o produto no quintal e ele vai para o esgoto. E na verdade a função básica das bactérias é reduzir essa carga orgânica que tem no solo ou no ambiente que o animal fica e faz uma decomposição. Então isso é uma coisa que a natureza já faz há muito tempo, então não causa nenhum mal, aliás, ajuda até o meio ambiente. Então quer dizer que está até tratando o próprio esgoto que está indo embora, está sendo tratado. Nossa, que benefício em podermos usarmos os melhores produtos para os nossos animais, não ter problema com criança tá chegando perto. Sim. E ainda por cima tratando o meio ambiente, né, com nossos resíduos domésticos. Sim, essa é a linha principal da bioambiental. A gente tem essa preocupação, foi assim que surgiu a empresa. Eu posso usar os produtos pela casa toda? Claro, com certeza, e vai ajudar muito a higienização. Vai tirar o mau cheiro e vai realmente limpar, porque vai degradar tudo que tem de matéria orgânica que ele colocou naquele lugar. E existe alguma contraindicação na utilização? O produto ele não é agressivo a nenhum ambiente da casa, nem a sofás, nem a tecidos, nenhum lugar. Então pode-se usar com, lógico, com muito cuidado para não... Seguindo, né? Seguindo as orientações, mas pode ficar tranquilo. Gente, já pensou ter nossa casa cheirosa sempre, sem odor nenhum de animal? A gente pode... Tem pessoas que gostam de animal, mas não suportam o odor. Então, esse controle de qualidade propicia da pessoa também ter um benefício, né? Sim, tem a garantia que o produto vai funcionar, que é a nossa preocupação. E como é que funciona a escolha do material que vocês vão estar fazendo a compra? A compra, vocês selecionam as empresas que fornecem? São fornecedores que são qualificados, seguem todo um padrão hoje do Ministério da Agricultura e tem todos os rigores que a gente tem descrito em POPs, em formulários, em todos os padrões que a gente segue aqui no laboratório. Gente, então agora vocês estão conhecendo um pouco mais dos produtos que nós usamos com os nossos animais e ter a certeza da qualidade que está levando para casa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até onde vai o seu amor por um pet? Você ajudaria e adotaria um animal de rua machucado? Existem pessoas que fazem isso e nós vamos conferir. Você já fez loucuras para salvar um animal? Estamos aqui com a Kátia. Tudo bem, Kátia? Oi, prazer. A Kátia, ela já tem algumas histórias, um longo histórico, né? Para poder salvar os animais e cuidar. Vamos ouvir alguma das histórias?
Tudo bom, Kátia? Qual foi desses aqui que estão? Qual foi adotado? Ah, tem vários. Esse menorzinho, ele apareceu aqui na porta, muito ferido, com muita sarna, sem os dentes. Esse precisou de muito tratamento, muito mesmo. Os outros, essa aqui foi encontrada na rua, com muito carrapato, muita pulga, suja, fedida. O outro branco que passou por aqui, ele foi largado aí na porta. E parece que ele gostou de mim porque ele não foi embora. E precisou também de banho. E além disso tudo, quando eu pego na rua, eu tenho que ter o cuidado de levar ao veterinário, porque a gente não sabe se tem vacina, se tem acompanhamento de alguma doença que precisa de combate. Então eu sempre levo para ver. Eu já tive uma experiência desagradável de pegar uma cadelinha e ela estava com sinomose e por causa disso eu perdi um cão e quase perdi a outra que ficou cega em decorrência da doença. Então essas coisas acontecem. Eu tenho muitas histórias. Gente, só para ambientalizar vocês, todos os cães saíram correndo porque nós estamos numa chácara. Deve ter passado um coati por ali e eles saíram furiosos. Teve algum momento, Kátia, que você parou o teu carro para socorrer algum animal ou deixou de ir pro serviço? Muito. O Ninim foi assim, esse pequenininho. A Pipoca foi assim. A Pipoca é aquela poodle maior, né? A maior, cega. E a Pretinha também foi assim. Eu parei porque ela vinha em minha direção na rua. Eu parei o carro porque eu não sabia para que lado ela queria se locomover. E na hora que eu parei, ela se aproximou do carro e eu peguei. Já a grande, que é cega, eu precisei de um engodo, o pão de queijo, aos pedacinhos, até que ela me permitiu tocar nela. E aí eu trouxe, e foi preciso tirar os carrapichos, porque ela parecia uma couraça, coberta com uma couraça de timbete. Foi difícil, até a pessoa que lavou mostrou as mãos todas feridas de tanto espinho que tirou, né? Mas quem olha aqui acha que conhece um pouco do histórico já, da família. Quem olha aqui acha que são só cães, mas já aconteceu muito com gato também, né? Muito, eu já cheguei a ter mais de 70 gatos aqui em casa. Tudo socorrido? Tudo socorrido e vem assim, larga na porta a caixa. A última vez que largaram aqui, os gatos ficaram e depois deixaram uma caixa com 7 filhotes de cachorro. Então esses eu não consegui ficar porque eu já estava com 7. Eu levei numa loja de animais e consegui fazer com doação, que eles fizessem a doação. Mas aqui é comum, eu acho que eles me encaram como São Francisco de Assis do setor. Eu acho que até os cães pedem, né? Pelo amor de Deus. Bem, esse aqui foi batizado de sortudo, porque disseram que ele teve muita sorte de cair aqui, porque caiu aqui e não vai embora. Tá certo. Agora sim, toda vez que você tá pegando um animal na rua, gente, tem que ter cuidado. Não é porque o animal tá abandonado, vocês têm que ter um cuidado para pegar também, né? Como você disse. Chega com uma isca, né, para tentar socorrer, que às vezes o animal também tem alguma doença que pode passar para você. Aí você sempre pegou e levou direto pro veterinário, né? Eu procuro sempre, porque quando eu tive a experiência de trazer a cadelinha com a sinomose, eu não reconheci à primeira vista. E foi só o meu irmão que veio me fazer uma visita e que é veterinário. Ele bateu o olho e diagnosticou, falou, você fez uma besteira. Então a partir daí, nunca mais eu deixei de procurar o veterinário. Nós temos o Dr. Domício, que nos atende já há muitos anos. É amigo da gente, porque conhece Vira o parte da família, né? De todos os cachorros, e ele me atende sempre que vou. E eu procuro mesmo, até para preservar os que eu já tenho e cuidar bem, porque eles não sabem falar, né? Última pergunta. É verdade que vocês já tiveram um cavalo como animal de estimação aqui na casa? Não me lembre deste cavalo. Foi teu irmão quem trouxe, Meu né? irmão ganhou este cavalo para a filha dele, minha sobrinha, e trouxe aqui com a promessa de que ele viria todos os dias tratar do animal. O que não aconteceu nenhuma vez. Kátia, qual é a sensação, o sentimento mais forte que você tem com os animais para ficar de mensagem pro pessoal?
Eu acho que o mundo de hoje banalizou muito a vida. E como os animais sempre tiveram num plano inferior um pouquinho, hoje a banalização é maior ainda. Eles me alegram, eles gostam de mim, de verdade. E eu acho que todo mundo devia ter um cãozinho em casa, ter um gatinho, ter um animal qualquer, uma galinha. Eu acho que faz bem pra gente. Humaniza a gente. Humaniza. Volta a humanizar, né? A gente Kátia, vira. Um prazer muito receber, obrigada, muito obrigada por terem vindo. Estou sempre à disposição. parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua vida. Obrigada a você. E esses aqui estão com um grande presente, estando aqui na casa da Kátia. São sortudos. São sortudos. Qual item não faz parte da posse responsável de um animal? Alternativa A, vacinação. Alternativa B, registrar e ou identificar um animal. Alternativa C, passear com o cão sem coleira. Alternativa D, fornecer alimento adequado. Já descobriram a resposta? Isso mesmo, alternativa C, passear com o cão sem coleira. Sempre que você sair para passear com seu cachorro, coloque a coleira nele. Isso evita que ele seja atropelado ou que possa machucar alguém. Já colocou a foto do seu pet na nossa página? Não? Então envie que ele aparecerá aqui. E o nosso programa está chegando ao fim. Gostaram? Envie então a sua opinião para que possamos fazê-lo cada vez melhor. Rede Pet TV, porque aqui a gente faz o que gosta.